Se você acabou de chegar, muito prazer, meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Hoje nós estamos aqui para falar sobre idioms, então se você está aqui é porque você sabe do que a gente está falando, muita gente se confunde e eu vou responder as principais perguntas hoje. O que são os idioms? Como que a gente pode usar? Qual que é a diferença de idioms and expressions, tá bom? Então, se você quer soar mais naturalmente quando você estiver falando em inglês, não importa o seu nível, você já pode começar a aplicar hoje os idioms, logo depois dessa aula, tá bom? Com muito mais confiança e segurança. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, meu povo, é que idioms não tem nada a ver com idioma, tá? Eu sei que são muito parecidos, idioms é a mesma coisa de idiomas. Não é, tá? Não é, a gente já pode começar por aí. É um falso cognato, eu vou explicar com mais detalhes daqui pra frente, mas é basicamente um conjunto de expressões. Se nós quisermos nos referir a idiomas e linguagem de forma geral, a gente vai falar language, tá bom? Então, por isso que a gente fala que English is a language, Portuguese is a language, tá? Language. Então, a gente já pode começar com language, não é a mesma coisa que idiom. Então, a gente tem o idioma inglês e a gente tem o idioma português, e dentro de cada idioma, a gente vai ter o quê? Expressões idiomáticas, que é exatamente esse idioms. Tá? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é que idioms são expressões. Podemos contar com isso? Idioms são expressões. Então, ó, são expressions. Simplesmente assim, são expressões que nós usamos no nosso dia a dia para facilitar a nossa comunicação. São formas diferentes de nos expressarmos, tá bom? Essa é a primeira coisa. O que é um idiom? Um idiom é uma expressão. Mas, Camille, então qual que é a diferença entre expressões e idioms? Por que a gente tem esses dois nomes? Tem alguma coisa a ver? O que é diferente? A gente vai pensar o seguinte, que são duas coisas separadas mesmo. Vamos separar que eu acho que assim vai ficar mais fácil. Eu não quero confundir a cabeça de ninguém. As expressões são uma coisa. Os idioms são outras. Todos os idioms são expressões, mas as expressões não são idioms. Por quê? Porque quando a gente está falando de idioms, nós estamos falando de frases que não podem ser traduzidas literalmente. Não podem. As idioms não podem ser traduzidas literalmente. Imagina se eu fosse traduzir ao pé da letra nem que a vacatuça. Eu realmente tô querendo dizer nem que a vacatuça ou eu tô falando que eu não vou fazer alguma coisa por nenhuma circunstância, por nenhum motivo? Então, essa que é a questão. Nem que a vacatuça é um idiom, mas é um idiom em português, né? Em português. Então, hoje eu vou explicar para vocês algumas dessas expressões que não podem ser traduzidas ao pé da letra, porque senão elas não vão ter o significado que contém nelas. Então, a gente não pode traduzir ao pé da letra, combinado? Então, elas têm um sentido figurativo, não é literal, tá bom? Então, é um sentido figurado, não pode ser traduzido literalmente, porque senão ela perde o sentido dela. Eu dei um exemplo aqui para vocês de vacatuça. Ah, nem que é vacatuça. Como será que eu falaria isso em inglês? Vocês fazem ideia? Nossa, nem que é vacatuça. Será que eu posso falar even if the cow coughs? Né, literalmente. Traduzir literalmente, nem que é vacatuça. Not even if the cow coughs. Será que eu posso falar isso? Não, eu não posso falar isso, né? Em inglês vem de um outro contexto, vem de uma outra base, a gente pode falar coisa que tem o mesmo sentido, mas não vai ser a mesma frase. Então a gente tem, por exemplo, not even in a million years. Not even in a million years. Nem em 1 milhão de anos. Né? Isso não vai acontecer nem que a vacatuça. Not even in a million years. Então, essa é uma das formas. Existem outras expressões para falar a mesma coisa? Em inglês? Sim, existem. Né? Igual a gente falar, nem a pau, não vou fazer isso nem a pau. Não vou fazer isso nem que a vacatuça. É a mesma coisa de falar, eu não faço isso de jeito nenhum, né? Então vejam que a gente tem várias formas diferentes de falar a mesma coisa, mas nem a pau e nem que a vacatuça são expressões idiomáticas. Em inglês a gente tem not even in a million years. Nem em 1 milhão de anos. Ok? Agora minha pergunta para vocês é o seguinte, o que vocês não fariam nem que a vacatuça? Not even in a million years. When pigs fly, né? Quando os porcos voarem. Muito bem, é outra forma de falar. Eu não iria para academia às 4 horas da manhã, nem que a vacatuça, né? Nem a pau, de jeito maneira. So, I wouldn't go to the gym at 4 a.m., tá? 4 horas da manhã, not even in a million years. Ah, outra forma de falar é no way. Muito bem, Fábio. Outra forma de falar nem que a vacatuça é no way, ou no way, José, né? Olha que legal, gente. Não, José.
tá? Não José. A gente tem um nome aqui, José. Então, no way, José, que é justamente só para rimar, tá? Ok? Muito bem, muito bem. Vamos pensar em outra expressão aqui que a gente tem no português. Ah, isso daí é mamão com açúcar. Eu realmente, literalmente, quero dizer que alguma coisa é mamão com açúcar? Não. Eu quero dizer que é muito fácil. Né? A pessoa tá fazendo, nossa, isso aí é muito fácil de fazer, né? Isso aí é mamão com açúcar, isso daí todo mundo faz. Hã? Não é assim? Aqui, ó. I wouldn't speak with that person, not even in a million years. Muito bem. Exatamente, Carol. Muito, muito, muito bem. Mas esse mamão com açúcar, como será que é em inglês? Eu sei que tem pessoa aqui que sabe. Vamos lá. Pensa um pouquinho. Vamos pensar que não é traduzido literalmente para o inglês. Então não posso falar assim, ó, this is papaya and sugar. Isso não existe, gente. Não existe. Tá bom? A Anitta colocou a piece of cake. Yeah, this is a piece of cake. Isso aí é facinho, molinho, né? Molinho também é outra forma de falar. Mole de fazer, fácil de fazer, mamão com açúcar. Então, this is a piece of cake. Então, ó, it's a piece of cake. Isso mesmo. Piece of cake. Então, piece of cake significa that it's very easy to do. It's something that anyone could do, tá? Bem fácil de fazer que qualquer pessoa poderia fazer. Então, por exemplo, speaking in English is a piece of cake. Falar em inglês é facinho. Basta você aprender do jeito certo, né? Aprender do jeito que seja dinâmico, leve e tranquilo para você. Mas eu posso falar outra coisa. Eu posso falar que cozinhar é fácil. Eu posso falar que fazer cálculos é muito fácil. Eu posso falar, enfim, o que eu quiser. Eu quero que você traga para sua realidade. Tirar fotos é muito fácil. Dar aulas é muito fácil. O que você faz que é muito fácil? A gente pode pensar assim, ó. For me, cooking. Vou usar esse exemplo, tá? Cooking is a piece of cake. Então, mais uma vez, cuidado, porque a gente não pode traduzir isso aqui literalmente, né? Cozinhar é um pedaço de bolo. Não, cozinhar é fácil. É isso que eu estou falando aqui. Aqui, ó, o André deu outra sugestão. Easy peasy. Exatamente. This is easy peasy. You know? Easy peasy. Facinho. Então, assim como eu falei para vocês, a gente pode ter mais de uma expressão idiomática, mais do que um idiom para falar exatamente a mesma coisa, só que com palavras diferentes, mas mais uma vez a gente não traduz ao pé da letra. Easy, easy, easy peasy, facinho, não é nada, faz nem cosquinha. Eu vou deixar em amarelo aqui as expressões, tá bom? E quando eu falar expressões, expressões idiomáticas. Olha que excelente! O Guilherme falou, for me, sleeping is a piece of cake, né? Então, pra mim, dormir é facílimo. Perfeito. For me, sleeping is a piece of cake. Agora, pergunto pra vocês sabem por que tem uma vírgula aqui? Eu sei que não tem a ver com a nossa aula de hoje, mas eu vou aproveitar para dar essa dica pra vocês. Ó, Bloster ainda falou aqui, easy peasy lemon squeezy. Exatamente. Que daí é a frase inteira, né? Easy peasy lemon squeezy. Mais uma vez o que a gente estava falando aqui em cima de fazer os sons combinarem, né? Então eu vou até colocar essa parte toda aqui, ó. Easy peasy lemon squeezy. Então, ó, essa vírgula tá aqui porque a gente tem uma inversão, tá? Então eu só vou dar um spoiler aqui pra vocês, que é basicamente o for me poderia vir no final da frase, né? Sleeping is a piece of cake for me. Mas a gente traz ele pro começo, então por isso que a gente tá usando essa vírgula. Ok, guys? A Carol falou, for me, aqui ó, to read is a piece of cake, or reading is a piece of cake. Ok? Vamos colocar aqui ó, reading is a piece of cake. Então, gente, não é só o que a gente sente prazer em fazer, tá? Mas é uma coisa que a gente acha muito fácil fazer, tá? Principalmente com isso. Ó, a Val, for me, playing the piano is a piece of cake. Então, pra Val, tocar piano, bicho, ela faz isso com o pé nas costas, né? Que a gente também tem essa expressão. Ah, eu faço isso com o pé nas costas, de tão fácil que é. É uma expressão, não é literalmente que você coloca o seu pé nas costas para fazer, mas é que você tem tanta facilidade que é fácil, certo? Aqui, ó, exatamente, de cor. Então, by heart é de cor. E de cor, eu não sei se você sabe, mas de cor em português veio de coração, né? Veio do latim, de cor, de coração, né? Eu sei de coração. Eu gosto tanto, eu amo tanto que eu decorei. Só que a gente não decora e guarda as informações no nosso coração, a gente guarda onde? No nosso cérebro, na nossa mente, certo? Então, by heart também acaba sendo uma expressão. I know it by heart, né? I know how to play this song by heart. Aí eu sei essa música de cor, né? Muito bem lembrada, Anitta. Eu sei essa música de cor. I know how to play this song. Eu sei como tocar essa música by heart, de cor.
O que você sabe fazer de cor? Você fala, não, essa receita aí, vixe, menina, não preciso de nada, papel nenhum, anotação nenhuma, eu sei de cor. Ah, eu não preciso de Google Maps para ir pro trabalho, eu sei de cor. Ah, eu sei como chegar na praia de cor. Eu sei como fazer a instalação desse ar-condicionado de cor. Eu quero que você traga para sua realidade, ó. É só você falar, I know, eu sei, o que você sabe, e depois by heart. Coloca aí no chat que eu quero ver. Uma outra frase que você vai poder falar é I know what idioms are by heart. Eu sei o que os idioms são de cor. Eu aprendi o que eles são. Eles são frases que e expressões que nós não podemos traduzir ao pé da letra. Não podemos traduzir literalmente, porque eles têm um significado embutido. Não dá para trabalhar palavra por palavra individualmente. Tem mais do que um contexto, né? Não dá para você usar uma expressão com uma pessoa que vem de uma cultura completamente diferente, né? Por isso que é tão importante a gente aprender essas coisas também no inglês. Porque você já imaginou? Você vem aqui, ó, a pessoa fala pra você, isso aí é um piece of cake. Aí você olha e não tem, cadê o pedaço de bolo? Fiquei até com fome, cadê meu pedaço de bolo? Não é isso. Aí, ó, o Fábio falou, I know how to navigate on Netflix by heart. Ai. I know how to navigate on Netflix by heart. Muito bem. Ai, gente, tô adorando. Não, Anselmo. For me, learning calculus or learning math is a piece of cake. Rapaz, então show de bola. Então, ó, vi que outra pessoa aqui também estuda física, aí, ó. Todo mundo, pessoal, isso aí, galera. Muito bem, muito bem. Mais algum exemplo, gente, usando by heart? Né, eu vou colocar isso que eu disse para vocês. I know how to get to my job. I know how to get to work by heart. I know how to get to work by heart. I don't need no Google Maps. I know how to get to work by heart. Mais uma vez, igual eu falei para vocês, não só a gente pode ter opções diferentes para falar, opções diferentes de expressões idiomáticas para a mesma situação, mas como a gente pode substituir essas expressões idiomáticas com frases. Então, não necessariamente precisa usar a expressão idiomática, existem formas diferentes de falar a mesma coisa, mas talvez não seja... talvez não seja tão engraçado, ou talvez você não, né? Enfim, ou talvez não seja tão prático. Então, a gente tem essas expressões para facilitar a nossa comunicação. By heart. Deixa eu ver aqui. A Jamile, que linda, Jamile, adorei. I know how to crochet by heart. Eu sei fazer crochê de cor. Eu não preciso seguir receitas, eu não preciso, né? Enfim, excelente. Então, I know how to crochet by heart. Tranquilo, guys? Então, sempre quando vocês aprenderem expressões idiomáticas, tragam para sua realidade, apliquem, pensem em pelo menos 3 exemplos, tá? Porque daí é assim que você vai incorporar. Não adianta, por exemplo, você estar assistindo essa aula aqui e só anotar o by heart, né? Só anotar o que tá em amarelo, só anotar o by heart, só anotar easy peasy lemon squeezy, piece of cake, no way, Jose, not even in a million years. Isso daqui não adianta, tá? Você tem que anotar isso aqui, ó, e trabalhar em cima do exemplo. Cooking is a piece of cake. Watching Netflix all day is a piece of cake. Eu vou até anotar essa, né? Assistir Netflix o dia inteiro, mamão com açúcar. Watching Netflix all day is a piece of cake. Right? I know how to play this song by heart. As coisas que eu sei fazer de cor. Deixa eu ver outros exemplos aqui. Aqui, ó. O Guilherme falou, tem uma expressão the early bird catches the worm. Exatamente. Que é o passarinho que acorda cedo pega a minhoca. Não dá para traduzir ao pé da letra, mas a gente tem uma expressão que é quem cedo madruga, Deus ajuda, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda quem cedo madruga. Então, a gente tem uma expressão que é referente, né? Ela pode ser associada, ela é igual, mas não é traduzida da mesma forma. Então, eu não posso falar assim, God helps who wake up early. Não vai ter o mesmo impacto de falar the early bird catches the worm para as pessoas que falam em inglês. Apesar de quando a gente fala, nesse caso, dá para entender, né? Mas não tem o mesmo impacto. A gente tá falando de impacto na comunicação. I know how to create playlists in Spotify by heart. Muito bem, aqui você pode falar on Spotify. Né? Sempre quando a gente estiver falando sobre aplicativos, sites, coisas relacionadas à internet, blog, enfim, é tudo on,
tá? I have a new post on my blog. Aqui, ó, Geisiane perfeita, muito bem. I'm feeling blue. É uma expressão? Sim, é uma expressão. Sabe por quê? Porque o blue na língua inglesa, ele está diretamente relacionado com tristeza, tá? Então, se eu for falar assim, I'm feeling blue, eu vou até anotar isso aqui, sabe por quê? Porque eu vou até aproveitar e mostrar outra expressão idiomática para vocês. Então, ó, I'm feeling blue. O que quer dizer? Quer dizer que eu me sinto azul? Não. Quer dizer que você está se sentindo triste. Inclusive, a gente pode fazer uma reflexão sobre as raízes do estilo musical blues, né? Então, assim, não vou entrar em muitos detalhes, mas é basicamente a questão de expressar a tristeza e o sofrimento. Então, não é só uma questão de progressão. Para os músicos que estão aí, ó, a teacher também toca, né? Inclusive, cadê, ó? Sou guitarrista, para quem não sabe. Mas, enfim, o blues, ele tem essa sensação de tristeza, sofrimento, essa espera, essa coisa toda. Por isso que é o blue. Então, não é somente a cor azul, mas também é o sentimento de tristeza. A gente pode substituir o blue por sad. I'm feeling sad. Mas a gente tem uma outra que é um pouco parecida, que é to feel under the weather. Ó, então aqui, ó, é to feel blue, que é se sentir triste, sensação. Aqui, ó, inclusive o pessoal sempre comenta isso, né? O pessoal do Divertidamente. Exatamente, pense no personagem, na azulzinha aí, ó. Quem que é ela? Pessoa triste. Mas ainda falando dessa questão de sensação, sentimento, a gente tem o to feel under the weather. Vocês já escutaram falar essa? Essa aqui é interessante, porque eu lembro a primeira vez que eu vi isso, eu falei, nossa, to feel under the weather? Mas que coisa, o que será? Será que tá chovendo muito, né? To feel under the weather. Weather é tempo, clima. How is the weather like? Como é que tá o clima? Como é que tá o tempo? Tá chovendo, não tá chovendo? Tá bonito o céu? Tá aberto? Tá com nuvem, né? Weather. Clima, tempo. Agora, to feel under, né? Se sentir embaixo do clima, a pessoa deve estar sendo afetada, né? Eu, ó, tentando fazer lógica, né? Tentando racionalizar uma expressão. Mas, gente, isso aqui não. Na verdade, a pessoa está passando mal, não está se sentindo bem, tá? Então, é diferente de se sentir azul, to feel blue, é diferente de to feel under the weather. Então, feel blue é a tristeza, tal. Você lembra do blues? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história do blues, eu acho que vale muito a pena, tá? Porque daí você nunca mais vai esquecer como usar essa expressão to feel blue, alright? Não é a cor, é a sensação, sentimento. E to feel under the weather é se sentir doente, se sentir enjoado, se sentir mal, tá? Ai, eu não tô me sentindo bem, então não vou hoje. Por exemplo, she's feeling under the weather, so she's not coming to the meeting today, né? She is feeling a little bit under the weather, so she won't come to the meeting. Essa é uma expressão. She's feeling a little bit she's feeling a little bit under the weather, so she won't come to the meeting today. Exatamente, Guilherme. O blues foi criado, né, pelos escravos nos Estados Unidos, que é justamente essa questão de querer que fosse, né, da abolição e tudo mais. Então vale a pena conferir a história do blues, tá, gente? Então, aqui o to feel under the weather não tem nada a ver com, ai, meu Deus, hoje o céu tá azul, estou me sentindo ótima porque I'm feeling under the weather. Não! To feel under the weather é quando você se sente mal, quando você tá doente, enjoado. Não tá se sentindo legal. This isn't my cup of tea, que a gente tem a tradução como, isso aí não é a minha praia. Eu não quero dizer, né, I'm the owner of this land, né, que eu sou dono da praia. Não, é que eu não curto. Não é o que eu gosto, não faz parte do meu estilo de vida, né. É a mesma coisa de this isn't my cup of tea. Não tá falando que não é essa xícara que você não tem posse, é que você não curte. Oh, you know what? Reggae is not my cup of tea. Né? Esse é um bom exemplo. Reggae is not my cup of tea. Então, o reggae, por exemplo, é uma coisa que eu curto, talvez, escutar bastante. Você pode ter estilos de filme que você não curte, você pode ter estilos de leitura que você não gosta, você pode ter pensamentos que você não gosta, que você não é a favor. Então, isso não é a minha praia. Política não é minha praia, matemática não é minha praia, música não é minha praia, performance não é minha praia, educação não é muito a minha praia, então eu não consigo opinar, eu não sei, não tenho certeza. Novel movies isn't my cup of tea, né? Então, filmes de romance não é muito minha praia. Vamos escolher, tipo, something else, action movies, hero movies, or superhero movies, or even sci-fi movies. They're gonna be my cup of tea. Então, o contrário também é válido, tá? This is my cup of tea.
I dig into this. This is what I like. Muito bem, vou anotar esse exemplo aqui da Carol também. Então, só lembrando, né, que a gente tá aqui no plural. Novel movies, filmes de romance. Filmes plural, por isso aren't my cup of tea. Horror movie isn't my cup of tea. Muito bem. Aqui, gente, inclusive eu vou fazer uma aula mais pra frente sobre isso, que é quando a gente fala sobre um tema, né, horror movie, é como se você estivesse falando de um filme de terror, quando você coloca no singular. Eu já posso dar esse spoiler aqui pra vocês dessa aula que vai vir, tá? Mas, então a gente sempre tem que colocar no plural, pra falar que não é questão de, esse filme de terror não é minha praia. Não é. Filmes de terror, no geral, não importa qual seja, eu não curto, tá bom? Então a gente tem que colocar no plural. A não ser que seja, por exemplo, reggae. O reggae não é minha praia. É um estilo específico, mas a gente tá usando aqui, ó, movies. Mas eu poderia falar, romance não é minha cup of tea. Aí eu poderia falar, novel isn't my cup of tea. Então não importa o que seja, pode ser filme, pode ser série, pode ser livro, pode ser whatever it is. I don't like it. It's not my cup of tea. Definitely. I don't like novel stuff. Né? Então, quando você não gosta de romance, não importa o formato que ele esteja demonstrado para você ali, tá bom? Mas então a gente precisa deixar no plural. Então, horror movies, todos os filmes de terror, não importa qual seja, aren't my cup of tea. Sertanejo isn't, aqui você não precisa colocar o it, tá? Porque o sujeito dessa frase já é o sertanejo. Então, sertanejo isn't my cup of tea, mas em uma roda, se os amigos pediram pra tocar, eu toco, mas isn't my cup of tea. Outra opção aqui, better safe than sorry, né? Melhor prevenir do que remediar. Musical movies aren't my cup of tea. Excellent. Né? Então, mais uma vez, você traz para sua realidade. Pode ser filme, pode ser um estilo de música, pode ser um gênero de livro, o que você quiser. Um esporte. Então, por exemplo, beisebol. Beisebol não é meu esporte favorito, não é muito a minha praia, porque eu não entendo. Eu só vejo um monte de gente correndo e é aquilo. Né? Então, baseball isn't my cup of tea. Dancing isn't my cup of tea. Nice, nice, nice. Ok, igual eu falei pra vocês, eu vou trazer algumas das que são mais comuns e a gente vai brincando, praticando e criando as nossas próprias frases, trazendo pra nossa realidade que isso é o mais importante. E mais uma vez, quando a gente estiver começando a frase com um verbo, esse verbo precisa estar com ing, tá? Então, igual a gente tem aqui em cima. Ó, reading, ler é fácil. Assistir, Netflix, né? Então, cozinhar, vem com ing. Então, a próxima que eu vou apresentar aqui pra vocês é break a leg. Eu acho que até o Fábio se confundiu, né, na hora do A Piece of Cake. É break a leg. Gente, que horror! Break a leg. O que é break a leg, vocês sabem? Gente, break a leg é incrível. Porque assim, por exemplo, eu falo isso direto pro meu marido. Eu falo sempre assim, nossa, vai lá e quebra tudo. Vai, quebra tudo. Eu tô falando literalmente pra ele ir meter a porrada em tudo, quebrar móvel, quebrar tudo que tiver pela frente. Não, eu tô falando vai lá e arrasa, né? Só que break a leg é a mesma coisa de falar good luck. Boa sorte. É a mesma coisa. E o que é interessante, né? Pausa aqui no meu raciocínio, é que cada uma dessas expressões surge a partir de um contexto, a partir de uma história, e esses idioms, eles podem ser criados, tá, gente? Não é tipo assim, existem esses daqui e já era, ninguém nunca mais, né, vai criar um novo. Não. Igual a gente tem o... gente, são tantos memes, os memes acabam virando expressões idiomáticas, porque correspondem a um significado para um grupo de pessoas. Então, break a leg é boa sorte, vai com tudo, você vai arrasar, tem tudo isso embutido. E esse break a leg veio justamente disso, tá? Se eu não me engano, veio de um espetáculo que foi um sucesso e eu acho que um desses atores que estavam participando quebrou a perna no dia do espetáculo. Foi alguma coisa assim, se eu não me engano. E é por isso que ficou esse negócio de break a leg, porque se você quebrar a perna, vai ser um sucesso e vai dar tudo bem, sabe? Mas cada um desses idioms tem uma historinha por trás, ou se sabe ou não se sabe. Porque como tem muita coisa que é carregada com o tempo, às vezes a gente nem sabe explicar de onde que veio. A próxima, gente, que eu adoro também é It's Raining Cats and Dogs. Vocês já ouviram falar isso? Imagina isso, um monte de cachorro e gato caindo do céu, assim. Isso faz sentido? Não, não faz. Não dá pra gente traduzir ao pé da letra. O que que é? Tá chovendo canivete, tá chovendo pra caramba, tá chovendo como nunca choveu antes, né? Então esse é um tipo de expressão que você fala, caraca, tá caindo o mundo. O mundo tá caindo?
Não, só tá chovendo muito. Então, agora, quando tiver chovendo na sua cidade, tiver caindo no mundo, chovendo canivete, você vai falar o quê? Oh my goodness, it's raining cats and dogs. Você lembra dessa frase aqui. Agora, essa daqui vai dar pra gente praticar bastante. Músicos, vocês vão gostar bastante disso, né? Músicos, musicistas, vocês vão gostar bastante dessa expressão, porque eu adorei também aprender quando eu vi pela primeira vez, que é to play by ear. Excellent example. During summer in São Paulo, it always rains cats and dogs in the evening. Perfect. I'm gonna write this example down. During summer in São Paulo. E, gente, lembre-se que não dá para usar SP, tá? Tipo assim, I live in SP, né? Eu moro em SP. Isso não existe. Lembre-se que as pessoas não têm referência nenhuma do que seja SP. Então, por exemplo, igual eu, BH. Tem muita gente que até mesmo no Brasil acha que BH é Bahia, mas BH é Belo Horizonte. Então, eu não posso falar I am from BH. I am from BH, né? Literalmente, BH, BH. Não, I am from Belo Horizonte. Okay? You have to say the full name of the city. So during summer in São Paulo, it always rains cats and dogs in the evening. Em São Paulo é praticamente todo dia, sempre um mistério, e quando chove, chove demais. E o to play by ear, vamos seguir aqui, ó. To play by ear não é tocar de ouvido somente. Né? Então, I don't know how to play the song, but if you teach me or if you play once, then I can play by ear. Aí, literalmente, vai ser tocar, escutar e tocar. Mas a gente tá falando de expressão idiomática, então significa que não vai ser a tradução literal aqui. O que é to play by ear? Dançar de acordo com a música. A gente não fala isso quando aparece uma situação que a gente não tem controle, que a gente nunca viu, que a gente não sabe o que fazer, a gente tem que o quê? Dançar de acordo com o ritmo da música. Ou seja, improvisar, agir na medida que for necessária. Então, lembre-se que não é somente a parte literal. Tem a parte literal? Sim, I can play by ear. Eu posso tocar de ouvido. I can learn songs by ear. Eu posso aprender músicas tirando de ouvido. Mas aqui não é, lembrem-se. Então, aqui aconteceu alguma coisa, agora a gente vai ter que improvisar, se virar, dá um jeito to play by ear, né? Igual, se vira. Não é pra eu fazer isso aqui, né? Pelo amor de Deus, a gente tá falando de expressões idiomáticas. Então, to play by ear é agir de acordo com a necessidade, ok? Então, a gente pode pensar, por exemplo, assim, I know this isn't the best scenario. Eu sei que esse aqui não é o melhor cenário, but now we have to play by ear. I know this isn't the best scenario, but now we have to play by ear. Então, assim, se você tá no mundo corporativo, se você é líder de um grupo, enfim, você precisa saber dessa expressão, porque se você não souber essa expressão, imagina você numa reunião mega importante, todo mundo reunido, aí o seu chefe ou a pessoa ali da reunião que tá passando o relatório fala assim, então galera, now we have to play by ear. Aí você vai falar assim, nossa, mas o que isso tem a ver com música? O que isso tem a ver com o meu ouvido? Tocar ouvido? Se vira, a gente vai ter que agir de acordo com a necessidade. Mas vamos lá, vamos pegar nesse exemplo que eu pensei aqui pra vocês, vou colocar aqui, tá? Então, ó, this isn't the best scenario. Now we have to play by ear. I trust you. Então, esse aqui não é o melhor cenário, mas agora a gente vai ter que dançar de acordo com a música. Eu acredito em você. I've been to Colombia, but I had no idea how to speak Spanish. At least I was able to play by ear with signals, to play by ear with signals, yes. E a gente tem uma outra expressão que parece que tá relacionada com música, que é face the music. Gente, olha que incrível. Por isso que é legal, né? Face the music. What? Faz nenhum sentido. Mas face the music, a gente pode substituir o music por uma palavra que aí vai falar, nossa, faz todo sentido. Que é face the reality. You have to face the music. You gotta face the reality. É a mesma coisa, tá? Então você tem que encarar a música. Não é que você tem que encarar uma música, mas você tem que encarar a realidade, tá? So you gotta face the music. This is how things work. Então você tem que encarar a realidade. É assim que as coisas acontecem, é assim que as coisas funcionam. You gotta face the music. This is how things work. You've gotta face the music. This is how things work. Tranquilo, gente? Expressões voltadas à música. Gente, e assim, tem várias outras. A gente pode fazer, inclusive, sei lá, não sei se seria tão proveitoso assim, mas o que eu quero que vocês levem by heart from this class, like, that you truly know it and that you truly learn it, is that idioms are phrases and expressions that we cannot translate them literally, alright? Então, o que eu quero que vocês levem dessa aula, que vocês saibam de coração, que vocês aprendam de verdade, é que esses idioms, essas expressões idiomáticas, não podem ser traduzidas ao pé da letra. Nem de português para inglês, nem de inglês para português, e nem de vice-versa. Ó, perfeito, Val. You need to face the music and start another strategy.
Muito bem. I had to play by ear with idioms. That was a good one, like a plot twist. Vamos ver outra aqui, que inclusive eu acho que foi Justin Bieber que fez essa bem comum, que é to have or get butterflies in my stomach, né? To have or I got, né? Mas eu vou colocar aqui get butterflies in my stomach. To have or to get butterflies in your stomach means ai, que frio na barriga. Você sente frio na barriga quando você tá nervoso? Não, não é literal. Não é que você tá com a barriga de fora, né? Quando você tá nervoso, você vai, levanta a blusa, fica com a barriga de fora e sente frio. Não tem nada a ver com isso. É a sensação que dá na barriga. Então, enquanto a gente no português fala que dá um friozinho na barriga, quando você tá com medo, quando você tá ansioso, em inglês você fala que você tem borboletas no seu estômago. So, to have and get butterflies in my stomach. Aí eu sempre me dá um friozinho na barriga quando eu vou pra show. So, I always get butterflies in my stomach whenever I go to concerts. Whenever I go to concerts. Mais uma vez, eu quero que você traga isso pra sua realidade. Qual que é a situação que você fica nervosa ou nervoso, muito ansioso, que dá aquele friozinho na barriga? I used to get butterflies in my stomach whenever I got in plane. Josiane, I always get butterflies in my stomach in conversation classes. Yes, I know, girl. We need to overcome the situation. A gente precisa superar isso. Aqui, Alex. Alex, in this case, is a performance, okay? When I need to do a performance or to perform in English, ok? Então, ou você performa ou você tem uma performance. Então, when I need to do a performance in English, I have butterflies in my stomach. Or when I perform in English, I have butterflies in my stomach. Mais uma vez, esses idioms, não adianta a gente ter só uma lista, entrar no site e anotar. Tem que fazer o que a gente está fazendo ao longo dessa aula aqui. Pensar nos exemplos, tá? Então, assim, viu um idiom? Não tem como eu ensinar todos para vocês hoje, tá? A ideia principal é mostrar para vocês o que eles são, como que eles funcionam, como que você pode aplicar no seu dia a dia, né? Então, como que você vai aplicar? Quando você aprender um idiom, você vai entender o contexto por onde ele está sendo passado para você, entender como que ele é aplicado em frase e aplicar na sua realidade. Igual eu falei, a gente está pegando os exemplos aqui e colocando em frase. Pegando os exemplos e colocando em frase. É assim que você tem que fazer. Uma que é legal aqui, ó. Miss the boat. Já ouviram falar? Essa eu adoro. Miss the boat and miss the chance. Oh, you just miss it. Oh, no, you missed the boat. Tá? Então, miss the boat. Miss the boat é perder a chance. Você perdeu o barco. Perdeu a chance. Ok? She couldn't get the promotion. She missed the boat. Mais uma vez, os idioms, eles fazem todas as flexões e conjugações, tá, gente? Então, ó, aqui a gente tá no passado, de acordo com o contexto, obviamente, né? Então, assim, igual to miss the boat, é perder a chance, certo? Mas aqui eu tô falando no passado, então eu trago pro passado, né? She couldn't get the promotion, she missed the boat. Então tem que colocar no passado se é uma situação que tá no passado, tá? Fiz uma sobremesa muito gostosa, mas agora já era, você perdeu. Perdeu o quê? A chance de comer o bolo. Ok? Então, falar assim, ó, the dessert is over, you missed the boat. Acabou, não tem mais. Acabou-se o que era doce. You missed the boat. E o Fábio também tinha comentado, eu vou até voltar aqui, to feel blue, vou anotar aqui, que é o once in a blue moon. Outra expressão usando a cor azul, mas que, mais uma vez, não pode ser traduzida ao pé da letra. O que significa once in a blue moon? Once, já vou dar de cara aqui pra vocês, que tá relacionado à frequência. É uma vez. Então, uma a cada once in a blue moon. Uma vez a cada lua azul. E aqui é que lua azul não existe, né? Ops! Uma lua azul não existe. Então, once in a blue moon é uma vez em nunca. Então, isso é muito interessante, né? Once in a blue moon, uma vez em nunca, né? Ou nunca isso vai acontecer. Ou isso nunca acontece. Por exemplo, ele nunca arruma o quarto dele, né? Ele nunca limpa o quarto dele, nunca arruma o quarto dele. Como que eu falaria isso? He cleans his bedroom once in a blue moon. Ou seja, isso nunca acontece. De vez em nunca ele faz isso. De vez em nunca, once in a blue moon. O Eduardo fez aqui um exemplo interessante, ó. You missed the boat, she is with another person, tá? Então, duas coisas aqui, a gente precisa colocar essa frase no passado. Então, você perdeu a chance, já era, né? Então, you missed the boat,
She is with another person, né? Então, another é outro, mas você precisa complementar com outro quê? Outra pessoa, outro homem, outro garoto, outra casa, outro apartamento, outra vida, outro quê? Né? Então, you missed the boat. Você perdeu a oportunidade. She is, ela está com outra pessoa. O famoso perdeu Playboy. Excelente, Val. You missed the boat when you went to the bathroom. Você perdeu a chance quando você foi no banheiro. Então, teve algum sorteio, teve alguma coisa. Vixe, esquece. Quando você foi no banheiro, você perdeu a chance. Excelente. Então, you missed the boat when you went to the bathroom. Vou fazer mais uma aqui só pra gente encerrar. Hit the books. O que é hit the books? Vamos lá, essa não é tão difícil de adivinhar, mas não tem a ver com hit. O que é hit, gente? Vou fazer literalmente o que tá falando essa frase, ó. Só que eu não tenho um livro aqui, meu livro tá lá na sala. Mas, ó, vamos imaginar que isso aqui é um livro. Se eu fosse fazer literalmente o que essa frase tá falando, eu faria isso aqui, ó. Não é pra bater no livro. O que é pra fazer? É pra estudar, ok? So, hit the books. Bora estudar, cambada. Tá bom? Hit the books. You gotta study. So, you have a test tomorrow. Hit the books. Então, não é pra sair dando soco em livro, nem caderno, nem nada, tá, gente? É pra ir estudar. Rachar de estudar. Exatamente, Val. É o que eu quero que vocês façam. Que vocês rachem de estudar. Why are you playing video games right now? Hit the books. Tudo bem, guys? Então, o que eu quero que vocês lembrem com muito carinho dessa aula para sempre? Primeiro, não tem como aprender todos os idioms em uma sentada, em um dia. Tem idiom que a gente vai descobrir daqui a um tempo e tudo bem. Você vai aprender principalmente a partir do seu estudo e contato com o idioma. Onde que você vai encontrar idioms? Gente, em série, música, em todos os lugares. Aonde tiver pessoas se comunicando, aonde tiver gente interagindo, vai ter idioms. Então, qual que é a minha sugestão para você? Presta atenção, fica atento. Nem sempre, se você encontrar uma coisa ali que tá meio estranha naquele contexto, você fala, será que isso aqui é um idiom? E aí, como é que você vai fazer para pesquisar? Essa é uma parte muito importante. Você vai colocar assim, ó, what, vai colocar a frase, né, o que você acha, que é, ou enfim, o que você não conhece ali, e depois você vai colocar mean. What does tanana mean? Deixa eu escrever aqui para vocês. Vocês vão usar essa estrutura. Ou você pode ainda fazer assim, ó, is an idiom. Tá? Então você coloca a frase aqui ou aqui, para saber primeiro o que significa e depois se é um idiom. Que às vezes pode ser literalmente o que ele significa, né? Pode ser uma expressão literal, que daí não vai ser idiom. Oh, Victor, I play video games because I don't like to hit the books. Perfeito, perfeito. Hit the games. Gostei. Tá? Então, paciência e perseverança, você vai encontrar idioms em situações diversas. Se você não conhecer alguma expressão, alguma frase, enfim, vai pesquisar e procura saber o que é e aplica isso na sua vida, tá? Então, quando você aprender um idiom que seja novo ou qualquer coisa do tipo, o que você vai fazer? Você vai pegar essa referência, vou colocar aqui como reference, tá? Você vai ter a reference. A partir da reference, você vai criar 3 opções. 3 different options. E depois você vai mudar e sair dessa estrutura da referência para uma criação mais livre, tá? Então, vou colocar como free creative process. Maravilha? Então, igual eu falei, expliquei para vocês o que são os idioms, expliquei os que são os principais, ou vários deles, não consegui explicar para vocês todos que eu queria, senão a gente ia ficar aqui 2 horas. Mas eu sei que vocês vão encontrar com muita facilidade vários deles. Óbvio, se você quiser pesquisar quais são os idioms mais usados, você já vai encontrar vários que eu expliquei para você hoje, mas o mais importante não é você anotar no seu caderno. O mais importante é você praticar. Pegar a referência e praticar, aplicar na sua realidade. É assim que você vai aprender de verdade. Combinado? Fechado. Temos um acordo? Então tá bom. Então é isso. Take care. See you. Bye bye.